Continuação, biografia, Heróis da Fé, parte 5. Ele tinha anelado: ó Deus, se Deus me desse um destes livros só para mim, agora o possuía. Na leitura da Bíblia, achou grande consolação, mas a obra não podia completar-se em um dia. Ficou mais determinado do que nunca a alcançar paz para sua alma. Na vida monástica, jejuando e passando noites a fio sem dormir, gravemente enfermo, exclamou: os meus pecados, os meus pecados. Apesar da sua vida ter sido livre de manchas, ele afirmava e outros testificavam, sentia sua culpa perante Deus. Até que um velho monge lhe lembrou uma palavra do credo: creio na remissão dos pecados. Viu então que Deus não somente perdoara os seus pecados, os pecados de Daniel, de Simão Pedro, mas também os seus. Pouco tempo depois destes acontecimentos, Lutero foi ordenado padre. A primeira missa que celebrou foi um grande evento. O pai, irreconciliável desde o dia em que o filho abandonara os estudos de advocacia, até aquela ocasião assistiu à primeira missa, vindo a cavalo de Mansfield, com uma boa oferta para o convento, acompanhado por 25 amigos. Depois de completar 25 anos de idade, Lutero foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde se mudou para viver no convento da sua ordem. Porém, a sua alma anelava pela palavra de Deus e pelo conhecimento de Cristo. No meio das ocupações do professorado, dedicou-se ao estudo das Escrituras e no primeiro ano conquistou o grau de bacalharaus ad Bíblia. Sua alma ardia como o fogo dos céus. De todas as partes acorriam multidões para ouvir os seus discursos, os quais fluíam abundantemente e vivamente no seu coração. Sobre as maravilhosas verdades reveladas nas Escrituras, um dos mais afamados professores de Leipzig, conhecido como Luz do Mundo, disse: este frade há de envergonhar todos os doutores. Há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra a qual ninguém no mundo pode resistir e ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Um dos pontos mais iluminantes da biografia de Lutero é a sua visita a Roma. Surgiu uma disputa renhida entre 7 conventos dos agostinianos e decidiram deixar os pontos de dissidência para o Papa resolver. Lutero, sendo o homem mais hábil, mais eloquente e altamente apreciado e respeitado por todos que conheciam, foi escolhido para representar o seu convento em Roma. Fez a viagem a pé, acompanhado de outro monge. Neste tempo, Lutero ainda continuava a dedicar-se fielmente e inteiramente à Igreja Romana. Quando por fim chegaram ao ponto da estrada onde se avistava a famosa cidade, Lutero caiu em terra e exclamou: saúde-te, santa cidade. Os 2 monges passaram um mês em Roma, visitando os vários santuários e os lugares de peregrinação. Lutero celebrou dessa missa 10 vezes. Lastimou ao mesmo tempo que seus pais ainda não tivessem morrido, a fim de poder resgatá-los do purgatório. Um dia, subindo a santa escada de joelhos, desejando a indulgência que o chefe da igreja prometia por este ato, ressoaram nos seus ouvidos com voz de trovão as palavras de Deus: o justo viverá da fé. Lutero ergueu-se e saiu envergonhado. Depois da corrupção generalizada que viu em Roma, a sua alma aderiu à Bíblia mais que nunca. Ao chegar novamente ao seu convento, o vigário geral insistiu que ele desse os passos necessários para obter o título de doutor, com o qual teria o direito de pregar.
Lutero, porém, reconhecendo a grande responsabilidade perante Deus e não querendo ceder, disse: não é de pouca importância que o homem fale em lugar de Deus. Ah, senhor doutor, fazendo isto, me tirai a vida, não resistirei mais que 3 meses. O vigário-geral respondeu-lhe: seja assim em nome de Deus, pois o Senhor Deus também necessita nos céus de homens dedicados e hábeis. O coração de Lutero, elevado à dignidade de doutor em teologia, abrasava-se ainda mais o desejo de conhecer as Sagradas Escrituras e foi nomeado pregador na cidade de Wittenberg. Os livros que estudou e as margens cheias de anotações que escreveu em letras miúdas servem aos eruditos atuais como exemplo de como cuidadosa e minuciosamente estudava tudo em ordem. Acerca da grande transformação da sua vida neste tempo, ele mesmo escreve: desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos, porém logo no primeiro capítulo consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele detestava as palavras "a justiça de Deus", porque conforme fui ensinado, eu considerava como um atributo do Deus Santo que leva a castigar os pecadores. Assim, viver irrepreensivelmente como um monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim, odiava um Deus justo que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente, contudo voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Contudo, depois de meditar sobre este ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra: o justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus nesta passagem é a justiça do homem piedoso, recebe de Deus pela fé como dádiva. A alma de Lutero, desta forma, saiu da escravidão. Ele mesmo escreveu assim: então me achei recém-nascido e no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Antes essas palavras eram-me detestáveis, agora as recebo com o mais imenso amor. A passagem me servia como a porta do paraíso. Depois desta experiência, pregava diariamente em certas ocasiões. Pregava até 3 vezes ao dia, conforme ele mesmo conta. O que o pastor é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cobra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia para as almas fiéis. A luz do Evangelho, por fim, tomara lugar das trevas, e a alma de Lutero abrasava por conduzir os seus ouvintes ao Cordeiro de Deus que tira o pecado. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião como não uma mera profissão ou sistema de doutrinas, mas como a vida em Deus. A oração não era mais um exercício sem sentido, mas o contato do coração com Deus que cuida de nós com um amor indizível. Nos seus sermões, Deus revelou o seu próprio coração a milhares de ouvintes por meio do coração de Lutero. Convidado a pregar durante uma convenção dos agostinianos, não deu uma mensagem doutrinai de sabedoria humana, como se pregava, mas fez um discurso ardente com a língua maldizente dos monges. Os agostinianos, levados pela mensagem, elegeram-no diretor sobre 11 conventos. Lutero não somente pregava a virtude, mas praticava, amando verdadeiramente o próximo. Neste tempo, a peste vinha do Oriente, visitou Wittenberg. Calculava-se que a 4ª parte do povo da Europa, inclusive a metade da população alemã, foi ceifada pela morte, quando professores e estudantes fugiram da cidade. Instaram que Lutero fugisse também, porém ele respondeu: para onde hei de fugir? O meu lugar é aqui. O dever não me permite ausentar-me do meu posto, até que aquele que me mandou para aqui me chame. Não que eu deixe de temer a morte, mas espero que o Senhor dê ânimo
Assim ele ministrava a alma e o corpo do próximo durante o tempo de aflição e de angústia. A fama do jovem monge espalhou-se até longe, entretanto, sem o reconhecer enquanto trabalhava incansavelmente para a igreja, já havia deixado o rumo liberal que ele seguia em doutrina prática. Em outubro de 1517, Lutero afixou à porta da igreja do castelo, em Wittenberg, as suas 95 teses, o teor das quais é que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Lutero afixou as teses ou proporções para um debate público na porta da igreja, como era costume nesse tempo, mas as teses escritas em latim foram logo traduzidas em alemão, holandês e espanhol. Antes do decorrido, um mês para a surpresa de Lutero, já estavam na Itália fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma. Foi nesse ato de afixar as 95 teses da igreja de Wittenberg que nasceu a Reforma, isto é, que tomou forma o grande movimento de almas que em todo o mundo ansiavam voltar à fonte pura, a palavra de Deus. Contudo, Lutero não atacara a igreja romana, mas antes pensou fazer a defesa do Papa contra os vendedores de indulgências. Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia. Contudo, o leitor Frederico não consentiu que fosse levado para fora do país. Assim, Lutero foi intimado a apresentar-se em Augsburgo. Eles te queimarão vivo, insistiram seus amigos. Lutero, porém, respondeu resolutamente: se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. A ordem do anúncio do Papa em Augsburgo foi: retrate-se ou não voltará daqui. Contudo, Lutero conseguiu fugir, passando por uma pequena cancela no muro da cidade. Na escuridão da noite, ao chegar mais popular em toda a Alemanha, não havia jornais neste tempo, mas fluíam da pena de Lutero respostas a todos os seus críticos para serem publicadas em folhetos. O que escreveu desta forma, hoje seriam 100 volumes. O célebre Erasmo da Holanda assim escreveu a Lutero: seus livros estão despertando todo o país. Os mais eminentes da Inglaterra gostam dos seus escritos. Quando a bula de excomunhão enviada pelo Papa chegou em Wittenberg, Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando-o no nome do Senhor a que se arrependesse. A bula do Papa foi queimada fora do muro da cidade de Wittenberg perante grande juntamento de povo. Assim escreveu Lutero ao vigário-geral: no momento de queimar a bula estava tremendo e orando, mas agora estou satisfeito de ter praticado este ato enérgico. Lutero não esperou até que o Papa o excomungasse, mas deu logo o pulo da igreja romana para a igreja do Deus vivo. Porém, o imperador Carlos V, que ia convocar sua primeira dieta na cidade de Worms, queria que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. Os amigos de Lutero insistiam em que recusasse ir. Não fora João Rus entregue a Roma para ser queimado, apesar da garantia de vida da parte do imperador? Mas, em resposta a todos os que se esforçavam por dissuadi-lo de comparecer perante seus terríveis inimigos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu: ainda que hajem em Worms tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Depois de dar ordens acerca do trabalho, no caso dele não voltar, partiu. Na sua viagem para Worms, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Em Mora, pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões.
Ao avistar as torres das igrejas de Worms, levantou-se na carroça em que viajava e cantou o seu hino, o mais famoso da Reforma, em Festberg, isto é, Castelo Forte é Nosso Deus. Ao entrar por fim na cidade, estava acompanhado de uma multidão de povo muito maior do que fora ao encontro de Carlos V. No dia seguinte foi levado perante o imperador, ao lado do qual se achavam o delegado do Papa, seus eleitores do império, 25 duques, 8 margraves, 30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, os deputados de 10 cidades e grande número de príncipes, condões e barões. É fácil imaginar que o reformador era um homem de grande coragem e de físico forte para enfrentar tantas feras que ansiavam despedaçar-lhe o corpo. A verdade é que passara uma grande parte da vida afastado dos homens, e mais ainda achava-se fraco da viagem na qual foi necessário que um médico o atendesse. Entretanto, mostrou-se corajoso, não na sua própria força, mas no poder de Deus, sabendo que tinha que comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos. Lutero passou a noite anterior de vigília. Prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um dos seus amigos o ouviu orar assim: ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim esteja contra a razão e a sabedoria do mundo. Fala-o, pois somente tu o podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenho eu com os grandes da terra? E a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel, somente em ti confio. Ó Deus, meu Deus, vem, estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Conta-se que no dia da ocasião de Lutero transpor a porta para comparecer perante a Dieta, o veterano general Freudisburgo colocou a mão no ombro do reformador e disse-lhe: pequeno monge, vais a um encontro diferente que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas. Contudo, se a causa é justa e sabes que é o que avança o nome de Deus, não temas nada, Deus não te abandonará. O grande general não sabia que Martim Lutero vencera a batalha em oração e que entrava somente para declarar-lhes que havia vencido de maiores inimigos. Quando o núncio do Papa exigiu de Lutero, perante a angústia assembleia, que se retratasse, ele respondeu: se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, desde que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. De volta ao seu aposento, Lutero levantou as mãos ao céu e exclamou com o rosto todo iluminado: está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria que todas fossem decepadas antes de me retratar. A cidade de Worms, ao receber a notícia da ousada resposta de Lutero ao anúncio do Papa, alvoroçou-se, e as palavras do reformador foram publicadas e espalhadas entre o povo, que afluiu para honrá-lo. Apesar de os papistas não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto, para que pudesse queimar numa fogueira.